Bem, dando continuidade aí à nossa lista de exercícios, vamos para a questão 21. Dois dicionários estão ordenadamente na estante da biblioteca, sendo o primeiro com 900 páginas e o segundo com 600. Quantas páginas impressas estão entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira do segundo dicionário? Essa foi uma questão para auditor, uma questão de raciocínio lógico para auditor fiscal. Não lembro que ano, mas foi. Então vamos entender a questão. Você tem dois dicionários e eles estão ordenadamente na estante da biblioteca. O primeiro tem 900 páginas e o segundo 600. Cuidado com a pergunta. Quantas páginas impressas estão entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira do segundo? Então vamos entender aqui, fazer um desenhozinho, né? Você tem aqui uma estante. Você vai colocar, organizar nessa estante dois dicionários. Dicionário 1, dicionário 2. Cuidado, não vão querer botar o dicionário do outro lado, não. Você vai organizar o dicionário na estante, né? Você vai colocar do lado esquerdo. Aí ele diz assim, o dicionário 1 tem 900 páginas. E o segundo dicionário tem 600 páginas. Então, o dicionário 1 tem 900 páginas. O dicionário 2, 600 páginas. E a pergunta é, quantas páginas impressas, ou seja, você não vai contar as capas, quantas páginas impressas estão entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira do segundo? Cuidado, pessoal, com essa questão, viu? Você tem que imaginar você colocando os dicionários aqui. Vou aqui auxiliar na resolução da questão com dois livros, um livro e um caderno, né? Imagine este livro. Imagine que isso aqui seja um dicionário, né? Você vai guardar o primeiro dicionário. O primeiro dicionário tem 900 páginas. Ora, na hora que você coloca o dicionário, você não vai colocar assim não, pelo amor de Deus. Você vai colocar o dicionário assim. Na hora que você coloca esse dicionário, onde é que está a primeira página desse dicionário? Ora, a primeira página desse dicionário está desse lado. Está aqui a capa do dicionário. Quando você abre o dicionário, a primeira página dele está do lado de cá. Então, na hora que você coloca o dicionário assim, está aqui a primeira página. Segundo dicionário. O segundo dicionário tem 600 páginas. Então, quando você vai guardar o segundo dicionário ao lado do primeiro, a primeira página do segundo dicionário vai ficar desse lado. Então, quando você coloca o dicionário, a primeira página fica desse lado. Por que, Rivelino, você está chamando a atenção para isso? Porque a pergunta dele é bem simples, ó. Quantas páginas impressas estão entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira página do segundo dicionário? Vamos lá. A primeira página do primeiro dicionário está bem aqui, ó. O primeiro dicionário é esse. Quando você coloca, a primeira página fica desse lado. A primeira página do segundo dicionário fica desse outro lado. Então, quantas páginas existem entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira página do segundo? Ora, Rivelino é 600 a resposta. Agora ficou fácil. Cuidado. Ele está dizendo entre. Então, essa primeira página aqui não entra. Então, você vai pegar 600 e vai tirar essa página. Rivelino não tira essa outra, não. Essa outra é do outro dicionário. Então, vai ser 600, tirando essa página, 599. Pronto. Entre a primeira página do primeiro dicionário e a primeira página do segundo, existem 599 páginas. Seria a resposta do nosso problema. E a resposta seria o item D. Tá certo? 22. Questão 22. A questão 22 também é uma questão super interessante. Se vocês tiverem tentado essa questão antes, ela é uma questão sensacional, pela simplicidade dela. 4 participantes de uma gincana precisam cruzar uma ponte à noite. Na verdade, é uma pinguela que suporta no máximo 2 pessoas.
O grupo tem apenas uma lanterna e é necessário usá-la na travessia. O desfiladeiro é largo demais para que alguém se arrisque a atirá-la para outro lado. Não são permitidas travessias pela metade. Cada membro do grupo atravessa a ponte em uma velocidade. Os tempos da travessia são: participante A, 1 minuto, participante B, 2 minutos, participante C, 5 minutos, participante D, 10 minutos. Se duas pessoas atravessam juntas, vale a velocidade do indivíduo mais lento. Mostre que o grupo todo pode atravessar a ponte em 17 minutos. Esquema da questão. Fazer o nosso velho desenho, né? Imagine aqui que você tem uma ponte. Você tem que atravessar essa ponte, né? Você e mais 4 pessoas. Você e mais 4 pessoas têm que atravessar essa ponte. Cada participante, né? Cada pessoa dessa consegue atravessar essa ponte sozinho em um determinado tempo. Então vamos chamar essa pessoa aqui, ó, de pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D. A pessoa A consegue atravessar a ponte em 1 minuto, a pessoa B em 2 minutos, a pessoa C em 5 minutos e a pessoa D em 10 minutos. Isso são os tempos individuais. Cada pessoa individualmente conseguiria atravessar essa ponte nesses tempos. Aí ele pergunta, ele afirma, se duas pessoas atravessam juntas, vale a velocidade do indivíduo mais lento. Vamos supor que a pessoa A vá com a pessoa B. Se as duas forem juntas, então, se A e B vão juntas, conta o tempo da mais lenta, no caso 2 minutos. Se a pessoa A vai junto com a pessoa D, né, A e D vão juntas, conta o tempo da mais lenta, no caso 10 minutos. Aí ele pergunta, mostre que o grupo todo pode atravessar a ponte em 17 minutos. Cuidado, para você atravessar essa ponte você precisa usar uma lanterna. Não tem como atravessar sem a lanterna. Então se um grupo passar, alguém tem que voltar para trazer a lanterna. A ponte só suporta no máximo 2 pessoas. Se 2 forem, alguém tem que trazer a lanterna. E o tempo de volta também conta, viu? Então, vamos lá. É muito natural que o pessoal tente resolver essa questão várias vezes e não consiga, tá certo? Mas a solução dela é bem simples. Então, vamos lá. Imagine que a pessoa A e a pessoa B atravessem essa ponte. Se A e B vão juntas, elas vão gastar quanto tempo? A e B juntas, gasta o tempo da mais lenta, 2 minutos. Né? Então as duas vão 2 minutos. Então a A e a B chegam do outro lado. Mas alguém tem que trazer a lanterna. Quem é que vai trazer a lanterna? Eu vou pedir para a pessoa A, vou fazer com que a pessoa A traga a lanterna. Então imagine que a pessoa A vai trazer a lanterna. Se a A volta com a lanterna, a A gasta 1 minuto. Então a A voltou, gastou 1 minuto. Quem é que está desse lado? A A e a B foram, a B ficou, então só tem a C e a D. Agora, Rivelino, já sei, eu vou mandar a A com a C. Depois eu mando a A voltar e a A com a D. Normalmente quem é essa questão é porque faz isso. Para você atingir o tempo mínimo de 17 minutos, você tem que mandar as 2 pessoas mais lentas juntas. Então, no lugar de mandar acompanhar a C, depois de acompanhar a D, eu vou mandar a D e a C irem juntas. Se a D e a C forem juntas, conta o tempo da mais lenta. Mas quem é a mais lenta das duas? Ora, a D são 10 minutos, a C são 5, então contam 10 minutos. Então as duas vão e as duas gastam 10 minutos. Então a C e a D chegam do outro lado. Ah, Rivelino, mas se a C e a D forem, se uma delas voltar, aí já acabou o tempo, não dá mais 17 minutos. Sim, mas quem é que está do outro lado? A C está do outro lado, a D está do outro lado e a B também está do outro lado.
Lembra que a A levou a B no início? A A levou a B. Então, para que eu vou mandar a C e a D voltarem com a lanterna, se a B é mais rápida e está do outro lado? Então, eu vou pedir para a B vir e trazer a lanterna. Então, a B volta. A B volta. A B voltando, ela gasta 2 minutos. Até agora foram gastos quanto tempo? 2, 3, 13, 15. Quem é que está desse lado? A pessoa A e a pessoa B. Agora elas duas vão juntas. As duas indo juntas, as duas gastam 2 minutos. E pronto, fica todo mundo do lado de lá, né? C, D, A e B. Vamos somar os tempos. 2 mais 1, 3. 3 mais 10, 13. 13 com 2, 15. 15 com 2, 17 minutos. Então, as 4 pessoas atravessaram essa ponte em 17 minutos. O interessante nessa questão é que se você fosse contar o tempo individual de cada uma delas, você iria encontrar 18 minutos. Ou seja, se cada uma tivesse uma lanterna, e atravessasse individualmente, de uma por uma, ia dar mais do que fazendo desse jeito. Então, a gente conseguiu atravessar as 4 pessoas em 17 minutos, que era o que ele pedia na questão. Joia? Então, questão 21, 22. Na próxima aula, a gente termina 23 e encerra o nosso primeiro módulo de matemática básica. Então, até a próxima.